lá. A audiência de custódia ocorre quando o acusado por um crime preso em flagrante é ouvido pelo juiz para que ele avalie se houve alguma ilegalidade no ato da prisão. Um projeto em análise aqui na Câmara modifica a forma como a audiência deve acontecer. O relator da proposta é o deputado capitão Alberto Neto, do Partido Republicanos do Amazonas. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, bem-vindo. Tudo bom, Mariana? Deputado, o senhor diz no seu parecer que as inovações trazidas pela resolução do CNJ, que foi baixada em 2015, têm causado polêmica. Certo. Que muitos argumentam, e é essa resolução que, por enquanto, está falando sobre a audiência de custódia. Que muitos argumentam que elas exorbitam os limites do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Em que medida? Imagina, não existe a lei de audiência de custódia, apenas um tratado, que o Brasil é signatário, o Tratado de São José da Costa Rica, que diz que um preso tem que ser levado à presença do juiz o mais rápido possível. É apenas isso que o Brasil é signatário. Logo depois que é preso em flagrante. Logo depois que é preso em flagrante ou preso também por condenação. Ele tem que, sendo preso, tem que ser levado à presença do juiz. E não tinha nada pautando como é que funcionaria essa audiência de custódia. Então tinha estado que agia de um jeito, tem estado que age de outro, e o CNJ fez uma resolução. Em 2015 ele tem uma resolução que pautava deu alguns parâmetros para a audiência de custódia. E ao enxergar e começar a fazer audiências públicas sobre isso, que me deram essa missão de criar a lei da audiência de custódia. Alguns projetos já estavam tramitando aqui na casa e nós começamos a entender o que pensava o Ministério Público, o que pensava a Defensoria Pública, o que pensava o Judiciário, e construímos a várias mãos esse projeto. Pessoas que estão na prática já, que vivenciam a audiência de custódia já, como é que a gente pode inovar? Porque estava havendo abusos? Na verdade, como são esses o que estava abusos? acontecendo? A minoria, o preso era liberado, na minoria dos casos. Só que quando o preso era liberado em casos... Liberado para ir preso, né? Não, desculpe, a liberdade provisória. Então, Uhum. a prisão é relaxada, certo, né, ou o juiz pode dar a liberdade provisória, ou ele começar a cumprir a pena. O juiz vai analisar... nos dois casos tem audiência de custódia. Tem que ter audiência de custódia. Quando o preso era liberado, dava liberdade provisória, em casos que tinham uma comoção nacional, por exemplo, no Amazonas, teve um caso que um ex-policial, um policial da reserva, foi rendido por 3 assaltantes e foi brutalmente assassinado. Isso a Câmara pegou tudo. Foi uma comoção lá no estado do Amazonas, a polícia conseguiu prender, ainda em flagrante, os criminosos, e esses criminosos, durante a audiência de custódia, saíram em liberdade, tiveram a liberdade concedida. E a família estava lá fora, aguardando o julgamento, viu os presos, os assassinos, né, o assassino sair pela porta da frente. Isso causou um transtorno muito grande. Teve caso em Santa Catarina que um traficante que foi preso com uma metralhadora foi liberado também. Isso a população ficava sem entender, mas por que... Foi liberado em menos tempo do que deveria, é isso? Sim, não, ele não começou a cumprir a pena. Durante a audiência de custódia, ele teve concedida a sua liberdade. Certo. Mesmo sendo um criminoso de alta periculosidade, que foi preso em flagrante com arma. E a população, mas ele estava cometendo um crime, foi preso com todos os requisitos, um criminoso perigoso que tem antecedentes criminais, e por que ele está tendo estava sendo concedida essa liberdade para ele, que seria um benefício penal. E isso estava sendo questionado pela população. Mas, volto a falar, isso é a minoria dos casos. Mas essa minoria causava uma má comunicação com a sociedade. Ouvindo todas as categorias, a gente criou uma nova lei. Qual é a base dessa lei? A base dessa lei é a celeridade processual. Porque antes o preso chega na audiência de custódia e tudo que ele falar ali
não conta nada para o processo. Tudo que ele falar, ou a favor dele, ou contra, não vai estar contido nos autos. Então, vai estar perdendo tempo. Então, o juiz só vai perguntar se a prisão, se ele foi torturado, se a prisão foi ilegal ou legal. São esses elementos que ele vai analisar. Então, tem toda uma estrutura do Estado para ver apenas um requisito. Isso... Sim, mas não seria porque há casos de presos que morrem, inclusive, dentro do camburão, quando estão sendo levados do lugar onde foram presos até a delegacia? Sim, e a lei não está mudando isso. A gente vai conter isso tudo. Vai ser mantido? Isso vai ser mantido, só que nós vamos acrescentar a inovação. Né? Podemos acrescentar alguns lugares que pode ser utilizado a teleconferência. Né? Por exemplo, nós temos no interior do Amazonas, que lugares de difícil acesso, que vai ser difícil ele estar brevemente na presença do juiz, mas por via da internet isso pode ser agilizado. E mais do que isso, a audiência de custódia vai ser mais do que a questão do relaxamento ou manutenção da prisão. Vai servir como instrução do processo. Então, o preso já vai estar tendo o direito de se defender nesse momento da audiência de custódia, e o Ministério Público vai ter a ferramenta para também fazer a acusação. Então, nós vamos dar celeridade no processo penal. Utilizar aquele momento, que é um momento especial, que o preso acabou de ser preso em flagrante, então ele está ainda comovido de muitas informações que podem ser utilizadas para a condução, né, para a condução das investigações, para a condução da condenação ou da absolvição dele. Então, nessa audiência de custódia, nós estamos colocando elementos que virem uma audiência muito maior do que apenas do relaxamento ou manutenção da sua prisão. Já seria uma parte do processo. Já seria parte do processo. Essa inovação. E deixando algo que a sociedade pede, que é a justiça. Crimes contra a vida e crimes sexuais não vão ter a concessão da liberdade provisória. Ele vai ter que começar a pena. Então, se ele for preso em flagrante, acabou de cometer um homicídio, ou uma tentativa de homicídio, ou um latrocínio, né? Imagina um preso, o caso do nosso policial que foi brutalmente morto, ter essa concessão da liberdade, ter esse benefício penal, como é que eu posso dizer, não transmite para a sociedade uma justiça. Então, a gente coloca isso também na lei, que crimes contra a vida, crimes sexuais, não têm direito à liberdade provisória. A liberdade provisória, mas a audiência de custódia, sim. A audiência de custódia, sim. Só que dentro da audiência de custódia vai ser analisado se a prisão é legal ou ilegal, sendo a prisão sendo legal e sendo crimes contra a vida, mesmo sendo réu primário, ou tendo alguns outros antecedentes positivos, ele não vai ter direito à liberdade provisória porque ele tentou... Foi pego e tentou... Não um crime de honra, mas é um crime contra a vida, né? Contra a vida. Contra a vida ou crime sexuais. Deputado, o senhor propõe que policiais federais possam usar a força nas tentativas de resistência ou de fuga do preso. Isso já é previsto hoje? Na verdade, já tem uma previsão também, que não tem uma lei sobre isso, também uma resolução, na verdade é uma súmula vinculante número 11 do Supremo. E durante o abuso de autoridade foi discutido a questão do uso de algemas. Nós colocamos isso em lei agora, nós estamos hoje discutindo o novo Código de Processo Penal. O senhor puxou essa parte, eu ia falar sobre as algemas, isso aqui tem a ver com... o senhor puxou o capítulo das algemas também para o seu relatório. Para o meu relatório. Era colocar também já numa legislação, tanto a visão para proteger o agente, o Estado. Mas eu fui policial até ontem, estava nas ruas da cidade. Então, a algema é um objeto tanto de segurança do policial, como também de segurança para o detido. Porque se o detido está algemado, o policial não precisa ficar utilizando de força para conduzi-lo. Porque o policial já se sente seguro e o detido não vai ter, como eu posso dizer, predisposição para fuga ou qualquer tipo de resistência. Vai ser uma proteção para o próprio réu, para o próprio preso, no caso. O que muda em relação aos algemas hoje? O que está na lei em relação aos algemas na verdade, hoje? na lei não tem nada. Né? Por isso que muda, porque agora está na lei. Então, o que se queria... Tinha uma época que se defendia que não fossem usadas algemas ostensivamente pela Polícia Federal.
Perfeito. O que acontecia? E acontecia isso? Acontecia isso. Utilizava-se algema pela Polícia Federal e com crimes contra políticos. Contra colarinho branco. Colarinho pessoas branco, de colarinho e branco chegava helicóptero, chegava a tropa especial, fechava todo o local, fazia... A Globo era a primeira a filmar, né, acontecia todos esses requisitos. Desnecessário. Porém, eu não posso criar uma lei apenas para a Polícia Federal, para presos que são... Excetuando os presos de colarinho branco, Não os existe ricos. isso. Então, eu pensei principalmente no policial que está na ponta, que precisa usar as algemas para realizar o seu trabalho, para a sua segurança, para a segurança do próprio detido. Então, a gente pensa de maneira geral. Então, a gente dá essa segurança para o agente público utilizar, sim, algemas. Se ele utilizar de maneira equivocada, que não se possa comprovar a necessidade, né, que não tenha fuga aparente, no caso que, por exemplo, está todo cercado o local, um empresário está dentro da casa, não tem aparentemente qualquer... Não tem como ele fugir. Aí eu vou utilizar algema só para poder filmar, então isso é desnecessário. Mas eu não posso utilizar e, por isso, prejudicar o policial militar, o policial civil que está na ponta, o guarda municipal que precisa fazer uma detenção, né, de um traficante, de um assaltante. De pessoas perigosas. O agente precisa se sentir seguro, que tudo que ele está utilizando, ele tem uma previsão legal para isso, para ele depois não ficar respondendo e colocando a vida da sua família toda em risco. Deputado, seu parecer está para ser votado? Como é que está? Já protocolamos o relatório. Eu sou um dos relatores parciais. O relator, né, principal, ele vai analisar junto com a consultoria. Depois vai para plenário. Né? Todo o novo Código de Processo Penal vai ser modificado. Porque isso é dentro do novo Código de Processo Penal. Isso é um dos relatórios dentro do novo Código de Processo Penal. Acho que até dezembro deve estar entrando, ou dezembro entra em votação, ou no começo do ano. Acho que vai ser uma pauta com protagonismo, porque é um anseio da sociedade criar uma legislação penal mais eficiente, principalmente mais dura, para que o povo se sinta mais seguro. Lógico que só pela legislação a gente não vai mudar a segurança pública, mas uma legislação ruim atrapalha muito o processo. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, sobre o parecer dele a um projeto que modifica as audiências de custódia. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Até a próxima.